E aí, pessoal, vamos lá então continuar a falar da lei de improbidade agora do artigo 14 seguintes, que fala do procedimento administrativo e do processo judicial. Então, pessoal, lá no artigo 14 fala o seguinte, fala que qualquer pessoa poderá representar a autoridade competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar um ato de improbidade. Então, cuidado aqui quando fala de representação, e a lei fala qualquer pessoa pode o quê? Representar. Representar não vai confundir com a legitimidade. Entrar com a ação, ter legitimidade, a gente vai ver que hoje só cabe ao Ministério Público. Somente o MP tem legitimidade para propor uma ação de improbidade, tá bem? Agora, a representação é uma comunicação. É você noticiar, é você fazer uma espécie de denúncia, uma comunicação, seja na ouvidoria, seja no Ministério Público, seja onde for, que está acontecendo um ato de improbidade. Então, se um servidor da Receita Federal está praticando improbidade, você pode ir na corregedoria e falar assim, olha a corregedoria da Receita Federal, tem um servidor aí praticando improbidade. Você faz uma representação, é uma comunicação, tá bem? E essa representação, segundo a lei, qualquer pessoa pode fazer representação. Pessoal, pensando aqui alto, olha só, qualquer pessoa, o cidadão pode fazer representação? Pessoal, cidadão é aquele que tem a sua capacidade política, né, que pode votar e ser votado. Esse é o cidadão. Então, o cidadão é uma pessoa que está no gozo dos direitos políticos. Se a lei falou mais abrangentemente que qualquer pessoa pode representar, o cidadão pode representar. Já teve questão de concurso e colocou qualquer cidadão pode representar contra ato de improbidade? E estava correta a questão. Se qualquer pessoa pode representar, qualquer cidadão pode representar. Tudo bem? A lei fala que a representação será por escrita ou reduzida a termo, ou seja, ou você leva por escrito, ou você faz oralmente, chega lá, você vai reduzir por escrito e vai assinar, e conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a sua autoria, e a indicação das provas que tenha conhecimento. Então, pessoal, aqui se exige, né, tem a necessidade de ter a identificação de quem faz a representação. A gente sabe que a lei de improbidade é uma lei para uma ação civil, responsabilização civil por improbidade, não é um crime de improbidade, certo? Apesar de não ser uma lei criminal, ela tem um crime. E o crime é fazer representação falsa por ato de improbidade. É crime na lei de improbidade. Então, aquele que faz representação falsa por improbidade, sabendo que não aconteceu improbidade, é que vai responder depois criminalmente por isso. Então, é por isso que tem que haver a qualificação de quem faz a representação. Porque se eu estou fazendo a representação por improbidade, sabendo que a pessoa não cometeu, eu que vou responder por isso depois. Tá bem? E a lei fala que a autoridade administrativa, então, vai rejeitar a representação em despacho fundamentado se ela não contiver as formalidades que a lei prevê, mas fala que a rejeição não impede a representação ao Ministério Público e, se ele quiser, ele pode depois também, livremente, né, com a sua liberdade, propor a ação de improbidade. Tá bem? Avançando, a lei fala que a comissão processante, né, aqui no caso, seria a hipótese de fazer uma representação administrativa, abrir ali uma sindicância para averiguar se houve improbidade ou não, fazer as investigações preliminares, ou então abre-se até um PAD, né, para puni-lo administrativamente por improbidade. Mas lembrando que a punição administrativa por improbidade só envolve a sanção de demissão, que é o poder que tem a administração para aplicar a sanção àquele servidor. E aí houve a representação, está havendo uma apuração administrativa por improbidade, e aí fala que a comissão processante, né, vai dar, neste caso, conhecimento a quem? Ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas ou Conselho de Contas, da existência de um procedimento investigativo de improbidade. E fala que tanto o Ministério Público ou o Tribunal de Contas poderão designar representante para acompanhar esse processo administrativo.
Nunca vi isso acontecer, tá? Já trabalhei com PAD, e o que acontece, na verdade, é o seguinte: você tem um PAD ou sindicância por improbidade, primeiro eles, né, fazem o PAD, fazem a sindicância, terminou, aí que manda para Tribunal de Contas e manda para Ministério Público também, tá? Apesar de que a lei fala, né, que abrindo uma sindicância ou qualquer processo administrativo para investigar a improbidade, tem que comunicar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, e qualquer um deles poderá designar um representante para acompanhar esse processo, tá bem? Avançando, agora sim. Ponto importante, um dos pontos mais importantes aqui das alterações da lei de improbidade, que é quanto à legitimidade, meus queridos. Quem é que vai ter legitimidade para propor ação de improbidade? E quando fala da legitimidade, é sim a capacidade de entrar com a ação. A gente viu que representação é comunicar, é noticiar às autoridades competentes que está acontecendo um ato de improbidade. Agora, legitimidade é o quê? Legitimidade é entrar com a ação, é propor ação de improbidade. Quem vai ter essa legitimidade agora exclusiva para entrar com a ação de improbidade, quem é? Somente o Ministério Público é que tem legitimidade para propor ação de improbidade. Antes, pessoal, da alteração na lei, tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica lesada tinha capacidade para propor ação. E agora, com as alterações, tiraram essa capacidade processual da pessoa que foi lesada e somente o Ministério Público é que tem legitimidade para propor ação de improbidade, tá bem? Só que a gente vai ver que a pessoa jurídica lesada vai ser intimada da ação de improbidade para querendo participar da ação. Então ela não vai ter legitimidade para propor, mas ela vai ser intimada para querendo também participar da ação juntamente com o Ministério Público. Fechado? Beleza? Avançando então um pouquinho mais, como que vai ficar o rito da ação de improbidade? Aqui eu fiz para vocês, para facilitar, aqui vários artigos, a gente vai facilitar e vai resumir em um esquema para vocês, tá? Então olha aqui, ó, vem comigo. Como é que vai ser o rito, o trâmite da ação de improbidade? Olha só. Então, vai haver primeiramente, né, a distribuição da petição, distribuição da ação. A lei vai fixar que a competência para propor ação é perante o local onde aconteceu o dano, né, onde aconteceu o ato de improbidade, ou em razão, né, do local da pessoa jurídica lesada. Então, vai propor em um desses dois fóruns competentes, tá? No local do dano, no local do ato, ou então no local da pessoa jurídica lesada, certo? E, como eu falei, a pessoa jurídica lesada vai ser intimada para, caso queira, intervir no processo e participar juntamente com o Ministério Público, tá bem? Distribui a petição, vai acontecer a citação, tá? Citação. E aí, depois da citação, o juiz vai abrir prazo para a contestação. Vai abrir prazo para a contestação. E aqui, pessoal, um ponto importante, tá? Qual que é o ponto importante? Antes da mudança, o que acontecia? Antes da mudança, o que o juiz fazia? O juiz recebia a petição e antes do juiz determinar a citação do acusado, ele mandava intimar o acusado e esse acusado ia fazer uma defesa prévia, né, tentando convencer o juiz para não receber a ação. Para dizer, juiz, essa ação é improcedente, já teve prescrição, já foi julgada, não cometi. Já ia tentar convencer o juiz para nem receber a ação, para nem processo ter. Tinha notificação prévia, ele se defendia, o juiz lia essa defesa prévia, ou ele se convencia realmente que não ia ter ação de improbidade, porque não tinha fundamento, já matava o processo ali, ou então ele decidia receber a ação. Quando recebesse a ação, ele determinava, aí sim, a citação do réu. Ele, citado, iria apresentar contestação. Então tinha uma fase de notificação prévia para depois ter a citação. Essa fase de notificação prévia, ela não tem mais. O juiz verificando que a petição inicial tem todos os requisitos
E a lei vai trazer uma série de requisitos que a petição inicial deve ter, vendo que tem ali as condições da petição inicial, que realmente tem, que tem ali realmente indícios de autoria e materialidade da infração, já determina a citação do acusado para que ele apresente a contestação, tá? E qual que é o prazo da contestação? Pessoal, na lei de improbidade ficou um pouquinho confuso. Por quê? Fala assim, uma vez citado os acusados, será aberto um prazo comum, né? Será aberto um prazo comum de quantos dias? Um prazo comum de 30 dias. Prazo comum de 30 dias. Então, a lei fala que será aberto um prazo comum para os acusados contestarem no prazo de 30 dias. E aqui fica uma grande questão, né? Porque, sendo mais de um acusado, eles terão o mesmo prazo em conjunto para, em 30 dias, contestar. Tendo 2, 3, 4, 5, 30 dias. Agora, e se for um acusado só? Continuará sendo prazo de 30 dias, né? Para efeito de concurso público, a gente vai se ater ao que está na lei. E a lei fala que é o prazo comum de 30 dias, havendo vários, né? Havendo acusados. Né? Os acusados serão citados um prazo comum de 30 dias. Então, é isso que a gente marca na prova. Eu acho muito difícil, né? O examinador, para não cair numa questão controversa, formular um prazo diferente. Ele vai pegar texto da lei e vai cobrar na sua prova o que seja texto de lei. E a lei fala que eles serão citados para contestarem no prazo comum de 30 dias. Beleza? Quando ele vai apresentar a contestação, é a sua defesa no processo. É a sua defesa. E ele vai alegar tudo que ele pode na contestação. Ele vai alegar na contestação, isso é um pouquinho de processo civil, ele vai alegar algumas questões preliminares, que é antes de entrar no mérito, porque se o juiz acolheu uma preliminar, ele nem vai analisar o mérito. Ele pode alegar o acusado e falar assim, olha juiz, eu alego aqui em preliminar que a petição dele é inepta. A petição dele não tem as condições que a lei exige e a petição está mal feita, você não consegue entender qual foi o ato, está muito mal redigida, requer ao juiz que você declare que a petição é inepta. O juiz vai ler e vai dizer, realmente, a petição dele está mal feita. A petição dele não tem os requisitos que a lei exige. Vou julgar o processo extinto, neste caso aqui, por rejeitar uma questão preliminar, inepta à petição inicial. Nem vai analisar mérito, entende? Ou então ele alega lá coisas julgadas. Olha juiz, questão preliminar, coisa julgada. Ou seja, eu já respondi esse processo aqui. Estão imputando contra mim o mesmo fato de um mesmo processo que já foi julgado lá atrás. O juiz acolhe a coisa julgada e extingue o processo sem entrar no mérito da questão. Tá bem? Então, na contestação, ele vai alegar questões preliminares antes de entrar e fazer a defesa de mérito. Se o juiz acolher uma questão preliminar, vai caber recurso. Caberá recurso de agravo de instrumento. Ou seja, se o juiz acolher uma questão preliminar que o réu suscitou, o MP já pode recorrer de agravo de instrumento ao tribunal para discutir se o juiz acertou ou não e, no caso aqui, o acusado, né, vai recorrer quando o juiz resolve rejeitar uma questão preliminar. Então ele vai poder alegar as questões preliminares que os Códigos de Processo Civil prevê, e o juiz rejeitando questão preliminar, o acusado vai poder recorrer de agravo de instrumento. Tudo bem? Certo? E um detalhe aqui, que é o seguinte, antes da mudança da lei, quando o juiz colocava no processo recebo a ação, cite-se o réu, já podia recorrer de agravo de instrumento. Agora não tem isso mais, tá? O juiz coloca, recebo a ação, cite-se o réu, vai ter contestação, e quando ele vai apresentar a contestação, alega a questão preliminar e o juiz rejeita, aí que ele pode recorrer com agravo de instrumento. Tudo bem? Beleza? Então, ele apresentou contestação, voltou o processo para a mão do juiz. Ele vai ter dois caminhos. O que ele pode fazer, o juiz?
ele vai entender que o processo já está todo instruído, vai se convencer do que tem no processo e vai fazer o julgamento conforme o estado do processo. Se ele observar eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Então, se ele verificar que já tem todas as provas ali, ele se convenceu de que não há improbidade, ele julga conforme o estado do processo e vai dizer, olha, aqui não tem ato de improbidade. Extingue o processo com resolução de mérito, entendendo que não houve ato de improbidade. Ponto final, o processo morreu ali, tá? O processo nesse ponto, então, o que vai acontecer? Neste caso aqui, ponto final, processo morreu, tá? Aí, como é um processo, pode o MP recorrer com apelação. Se houver vários acusados, e em razão de vários acusados, isso for tumultuar o processo, o juiz pode desmembrar o litisconsórcio, tá? Litisconsórcio aqui passivo, que é quando o Ministério Público entra com uma ação de improbidade contra vários acusados, vários agentes públicos. Se o juiz entender que isso vai tumultuar o processo, digamos assim, ele pode desmembrar o litisconsórcio e separar ali vários processos com vários litisconsórcios agrupados em processos diferentes, tá bem? Feita a contestação, então, tem um desses dois caminhos, ou o juiz vai julgar, conforme está, se entender que é manifesta a inexistência da improbidade, pode organizar o processo e desmembrar o litisconsórcio, só que ele vai dar agora réplica ao Ministério Público. Então, houve a contestação, então o MP entrou com a ação, houve a contestação e agora, de novo, vai se manifestar em réplica o Ministério Público, certo? MP se manifestou em réplica, ele vai tentar rebater o que o acusado trouxe na contestação, beleza? Depois que ele rebateu, o juiz, ele vai dar uma decisão e vai indicar com precisão, o ato de improbidade, porque é a partir dele ali que vai se encaminhar para a sentença. Quando o juiz indicar com precisão o ato de improbidade, o que vai acontecer? Vai ser vedado modificar, né, modificar o fato principal e a capitulação legal, e para cada ato de improbidade vai haver um tipo só. Então o MP entrou com a ação de improbidade, né, disse, olha, ele cometeu improbidade aqui, foi ato que causou lesão ao erário, não, foi ato que violou o princípio administrativo, artigo 11, ele frustrou licitação, visando benefício próprio. O juiz não pode, nessa decisão que vai ali, digamos aí, né, organizar o processo, né, falar assim, não, eu vou enquadrar isso aqui como frustrar a licitação que trouxe prejuízo ao erário. Vou colocar lá no artigo 10, vai ser artigo 11 não. Lembra que se for frustrar a licitação causando prejuízo, artigo 10, é mais grave. Se for frustrar a licitação que atenta contra princípio, que você trouxe um benefício e não causou um dano ao erário, é artigo 11. O juiz não pode mudar essa capitulação, tá? Então a lei fala, vedado modificar o fato principal e também a capitulação legal. E ainda fala que para cada ato de improbidade vai ter um tipo. Então não pode também o MP, nem o juiz, falar assim, olha, isso aqui foi um ato que atentou contra princípio, causou lesão ao erário e gerou enriquecimento ilícito. Não, vai ter que ter uma capitulação legal. E claro que o MP vai colocar na capitulação legal de maior gravidade. Não vai poder acontecer a soma dos atos, né? O ato mais grave acaba absorvendo ali as infrações menos gravosas. Tudo bem? Tranquilidade? Processo vai seguir porque o processo é uma marcha, vai seguir, e aí vai haver intimação para apresentação de provas. E aí vai intimar o MP, vai intimar o acusado, se quer produzir alguma prova a mais. Não havendo produção de provas, ou então pedindo e elas sendo produzidas, o processo vai encaminhar para a sentença. E na sentença o juiz ele vai então entender e vai verificar se configurou ou não o ato de improbidade. E a lei fala o seguinte, que a sentença será nula se condenar por tipo diverso daquele constante da inicial.
Então o MP falou assim, olha, isso aqui foi ato de improbidade de frustrar licitação, mas é um ato que trouxe benefício para ele e não causou prejuízo ao erário, artigo 11. Mas o juiz, quando condena, ele condena, foi frustrar a licitação, mas foi do artigo 10. De acordo com a lei, a sentença será nula. Sentença será nula e tem que, no caso, depois, anular a sentença, tá? E fala que também será nula, isso aqui é mais tranquilo, né? Se houver, se condena o acusado sem provas, né? Isso é mais tranquilo, tá? Então, condenou sem provas, provando isso é caso de nulidade da sentença, tá bem? Importante falar que essa sentença não tem reexame obrigatório, tá? Que é o reexame necessário. Então, existem algumas situações que a lei prevê expressamente que quando existe uma certa condenação contra o Estado, o juiz é obrigado a remeter o processo ao tribunal para que o tribunal confirme a decisão do juiz. E a lei de improbidade fala, havendo a sentença, não haverá reexame necessário. Se o MP recorrer, o processo sobe. Se ele não recorrer, vai transitar em julgado e o processo morre ali. O juiz não remeterá de ofício o processo ao tribunal para reexaminar a decisão. Beleza? Tranquilidade? OBS importante. Olha só, o que a lei vai dizer ainda? Ó, a qualquer momento do processo, o juiz pode converter essa ação de improbidade em ação civil pública. E dessa decisão caberá agravo de instrumento. Pessoal, na verdade, a ação de improbidade, ela é uma ação civil pública. É uma ação civil pública para fim de responsabilização por improbidade. Então essa ação vai ter uma finalidade, punir o agente, responsabilizar o agente, com as sanções que assim a lei prevê. É para isso que tem a lei de improbidade. Ela é uma ação civil pública de improbidade. Agora, se o juiz, no curso do processo, se convencer, olha, ele causou um prejuízo ao erário, só que eu não estou vendo aqui improbidade. Eu não estou vendo aqui nenhuma configuração de improbidade, mas houve prejuízo ao erário. O juiz converte essa ação civil pública de improbidade em, digamos, uma ação civil pública comum de ressarcimento ao erário. O juiz vai dizer, olha, essa ação de improbidade agora não visa mais a punição do agente, porque eu entendo que ele não praticou improbidade. Não tem aqui os elementos, não tem provas, eu vou converter. Essa ação agora vai ser apenas de ressarcimento ao erário, certo? E dessa decisão, quem vai ficar no prejuízo aí é o MP, porque o MP queria a punição do agente. Aí, neste caso, da decisão que converte a ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário, o MP poderá entrar com agravo de instrumento ao tribunal, para o tribunal verificar se houve acerto ou não do juiz em fazer essa conversão da ação de improbidade em ação civil pública. Tudo bem? Beleza? Tranquilidade? Então, quanto à questão do rito e da sentença, são esses os pontos importantes. Vou colocar na tela, dá um print aí, galera, olha só. Cola na parede do quarto, bota lá no seu resumo, isso aqui vai despencar em prova de concurso, especialmente concurso de área judiciária, analista, juiz, promotor, procurador, defensor, essas áreas todas, a tendência é cobrar bastante a parte processual da ação de improbidade, certo? Pessoal, vamos fechar esse bloco aqui e a gente faz outro para continuar com algumas observações importantes quanto ao rito da improbidade, beleza? Fechamos aqui e até o bloco seguinte.